E hoje é aniversário do CAV. O nosso Clube Atlético Votuporanguense comemora 5 anos. E em toda essa trajetória, o time trouxe muitas alegrias. Quem não se lembra da ascensão para a Série A3 do nosso querido Votuporanguense? Uma emoção e um dia para ficar na história. A reportagem especial é de Josiano Garofolo e do estudante de jornalismo Matheus Paiola. O CAV do Batuque. Da eterna Dona Laura com seu cilindro de oxigênio. Da camisa do herói São Cairo, assinada pelo elenco campeão. E principalmente da torcida apaixonada. Hoje, dia 11 de dezembro, o time que leva o nome de Votuporanga para todos os cantos do estado, Brasil e mundo, comemora 5 anos de fundação. Uma história de muita luta e de conquistas. Após alguns anos sem futebol profissional na cidade, nasceu no final de 2009 o Clube Atlético Votuporanguense, trazendo de volta toda a emoção para a torcida alvinegra. A equipe surgiu por meio de uma parceria com um empresário angolano, mas na sequência ganhou autonomia e foi levada em frente por pessoas de Votuporanga. Em 2009 nós tivemos aqui um representante, na época do Dr. Ismael, o Alex Taboada, que nos procurou e apresentou um projeto que, inicialmente conversando com o Juninho, que tinha um compromisso da volta do futebol profissional, e ele achou interessante. Nós tínhamos uma dificuldade em relação à filiação na federação, e essa parceria veio de encontro porque o empresário custearia essa filiação, como fez na época, né? E de lá para cá nós retornamos com o futebol profissional, que foi muito interessante. Na época existia um pouco de insegurança por parte de alguns empresários que achavam que nós não teríamos torcedor, que o futebol era uma perda de tempo, e foi totalmente o contrário. A volta do futebol levou alegria para as manhãs de domingo e também movimentou a imprensa esportiva. Essa rádio e jornal acompanha desde o nascimento do time cada treinamento e jogo, como e onde o CAV estiver. O CAV nos proporcionou esta volta ao futebol, a volta ao estádio Plínio Marim, a emoção do futebol nas manhãs de domingo e nas noites de quarta-feira, noite ou tarde de quarta-feira. Então o CAV deu uma motivação na cidade, especialmente para aqueles que gostam de futebol, e quem não gosta de futebol neste país, para Votuporanga foi de extraordinária importância a volta do futebol profissional. Esse repórter esportivo também cobre o dia a dia do time. Para ele, o futebol de Votuporanga é uma necessidade que emprega, que dá ânimo e alegria ao povo. O futebol tem que existir. E a volta do futebol em Votuporanga foi fundamental pela movimentação da cidade. Hoje o futebol de Votuporanga, o CAV, o Clube Atlético Votuporanguense, é visto, ouvido e lido no Brasil e no mundo. Então isso é importante para uma cidade que cresce como Votuporanga. Após apenas 3 anos disputando competições oficiais, o CAV conquistou excelentes resultados. O acesso para a Série 3 e sagrou-se campeão da 2ª Divisão de 2012. Conquistas que, segundo o ex-supervisor de futebol, só foram possíveis graças à união dos atletas, no elenco conhecido até hoje como a família CAV. Não foi fácil administrar, vaidade no futebol muito complicado. Tivemos problemas extra-campo, sim, tivemos, mas a gente soube lidar com isso através da disciplina. Eu acho que o futebol combina muito com disciplina e comprometimento. E os jogadores vieram nesse intuito para Votuporanga e abraçaram a torcida. E foi aqui, no gramado do Estádio Municipal Plínio Marim, que o Clube Atlético Votuporanguense teve no final de 2012 a sua maior conquista. Após vencer o São Vicente por 2-0, com 2 gols de Romário, o CAV se tornou campeão paulista da 2ª Divisão. Tivemos um time, tivemos um elenco. Isso foi provado no jogo contra o Fernando Lopes aqui, o que aconteceu. Onde entraram outros 7 jogadores e deram sequência que nós estávamos fazendo. Agora é só comemorar. Essa torcida merece, todos vocês merecem esse título e o acesso para 3. O momento chave foi quando a equipe, um começou a respeitar o outro, um começou a botar na cabeça que isso aqui era uma família.
que poderia sair eu e entrar o Leandrinho, ia continuar a mesma coisa. Ia sair o Massinho, entrar o Jairo, ia continuar a mesma coisa. Então, a partir do momento que a gente botou na cabeça que se a gente formasse uma família, a gente ia conseguir o objetivo maior, que era o acesso que a diretoria tanto queria, e depois o título, a gente conseguiu fazer tudo isso. Sem dúvida, a conquista do campeonato da segunda divisão foi um ponto alto para todos nós, foi aquele negócio de revelar o orgulho e o sentimento do povo votuporanguense. Muitos podem dizer que o título, o campeonato da segunda divisão é um campeonato amador melhorado, mas é um dos campeonatos mais difíceis do estado de São Paulo e, por que não dizer, dos estaduais do Brasil. Hoje o CAV tem como sede um escritório no prédio da Associação Comercial. O presidente é Marcelo Stringari. Ele diz que essa história tão recente de vitórias é inspiração para o time, que se prepara para a disputa do Campeonato Paulista da Série A3 em 2015. A gente tem que vangloriar o trabalho de quem vinha fazendo aí desde 2010, que o Mineiro estava na frente. Agora a nossa nova diretoria está dando sequência nesse trabalho e tentando fazer da melhor forma possível para honrar e conquistar os objetivos que essa equipe, que é a Votuporanguense, merece.